Olá! Nesse vídeo vamos abordar os conceitos centrais sobre o contrato de transporte, de acordo com o Código Civil Brasileiro, mais especificamente quanto ao disposto nos artigos 730 a 756. Este trabalho é composto pelas integrantes Isabela Harmonich e Marcela Maia. O contrato de transporte é um acordo entre o transportador e o contratante, que pode envolver o transporte de pessoas ou mercadorias e coisas. Vamos explicar suas principais características, tipos e responsabilidades de forma detalhada, interligando seus conceitos às disposições legais. Quanto à classificação do contrato de transporte. De pronto, o artigo 730 do Código Civil estabelece o contrato de transporte como sendo aquele pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar a outro pessoas ou coisas. Este tipo de transporte se caracteriza por suas classificações específicas, e aqui vamos analisar cada uma delas. Inicialmente, podemos caracterizar o contrato de transporte como um bilateral, que significa que ambas as partes, transportador e contratante, têm obrigações recíprocas. O transportador se compromete a transportar a pessoa ou mercadoria até o destino ou destinatário, enquanto o contratante paga pelo seu serviço. Em seguida, caracterizamos esse tipo de contrato como oneroso, pois envolve contraprestações. Ambas as partes não apenas têm obrigações, mas também vantagens. O transportador recebe uma remuneração pelo serviço prestado, e o contratante se beneficia do transporte. Há a comutatividade, ou seja, as partes têm conhecimento prévio de suas obrigações e contraprestações. Ambas sabem exatamente o que devem cumprir, como cumprir, sem surpresa quanto aos termos acordados. Em grande suma, o contrato de transporte é um de adesão, principalmente se tratando de transportes em massa como os realizados por empresas aéreas e rodoviárias. Essa classificação traduz que uma das partes, o transportador, define unilateralmente as condições do contrato, enquanto a outra parte, o contratante, pode apenas aceitar ou recusar a totalidade dessas condições, as quais ficam estipuladas em cláusulas. O contrato de transporte é não solene via de regra, ou seja, não é necessário observar formalidades especiais para que ele tenha efeito. Os contratos não solenes são aqueles que podem ser celebrados de forma livre, ou seja, por escrito, por particular ou verbalmente, pois a lei não exige nenhuma forma específica. Como o primeiro exemplo de exceção da regra de não solenidade dos contratos de transporte, tem a necessidade do conhecimento de transporte nos transportes de carga, que serve para identificar a carga, as partes envolvidas e os termos do contrato, funcionando como um recibo e instrumento que previne disputas. No transporte rodoviário, por exemplo, utiliza-se o conhecimento do transporte rodoviário de cargas, CTRC, que detalha os itens como remetente, destinatário, tipo de mercadoria e valor do frete. Em seguida, cita-se o transporte de produtos perigosos, os quais são regidos pelas normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O transporte de produtos perigosos exige documentos específicos, como a ficha de emergência, o envelope para transporte e a declaração do expedidor, conforme as normas da regulamentação dessa agência. Esses requisitos garantem segurança, prevenindo acidentes e minimizando riscos a pessoas, bens e ao meio ambiente. Como último exemplo de contrato de transporte necessariamente solene, temos o contrato de transporte marítimo, o qual tem como documento essencial o conhecimento de embarque marítimo. Esse atua como um título de crédito, comprovante de entrega e contrato formal entre as partes envolvidas. Regulamentado pelo Decreto-Lei nº 116 de 1967, esse instrumento é amplamente utilizado em operações internacionais para garantir os direitos sobre as mercadorias e estabelecer termos de transação. O Código Civil reconhece a existência de normas especiais para regular os contratos de transporte, além do que está previsto nos seus artigos. O princípio da especialidade envolve a aplicação de legislações especiais e de tratados internacionais e convenções que se sobrepõem ao Código Civil. Basicamente, o artigo 731 do Código Civil formaliza que o transporte realizado com base em autorização, permissão ou concessão segue regras específicas definidas pelos atos que outorgam essas permissões. Um exemplo vai ser o contrato aqui explicado nesse trabalho, que é um contrato de transporte internacional pelas linhas aéreas Gol, que serve como um contrato de adesão particular. Além disso, essas normas devem ser observadas sem prejuízo das disposições gerais do Código Civil. Um exemplo do princípio da especialidade nos contratos de transporte seria um transporte aéreo entre um passageiro e uma companhia aérea, que será regulado pelas regras de adesão da empresa, mas também pode ser influenciado por legislações específicas, como o Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como tratados internacionais. Já o artigo 732 do Código Civil estabelece que os contratos de transporte devem observar tanto as disposições de legislações específicas quanto os tratados e convenções internacionais, desde que esses não contradigam o Código Civil. Essa regra reflete a possibilidade de coexistência entre normas nacionais e internacionais, garantindo a aplicação das últimas apenas quando compatíveis. No contexto do transporte, especialmente aéreo, que frequentemente envolve múltiplos países, essas normas globais padronizadas são essenciais. Contudo, em caso de conflito, prevalecem as disposições brasileiras, desde que aplicáveis ao caso.
Como exemplo prático, imagine que um passageiro brasileiro sofreu danos morais durante um voo internacional, como uma situação de constrangimento causado pela companhia aérea. O passageiro deseja buscar indenização, mas surge a dúvida sobre qual norma se aplica: a Convenção de Montreal, que regula o transporte aéreo internacional, ou o Código de Defesa ao Consumidor, que protege os direitos dos consumidores brasileiros. Segundo o entendimento do STF e do STJ, a Convenção de Montreal prevalece apenas em caso de danos materiais, como perda de bagagem, aplicando-se o prazo prescricional de 2 anos. No entanto, para danos morais, como no exemplo dado, a Convenção não traz uma regulação específica. Assim, prevalece o Código de Defesa ao Consumidor, que garante ao passageiro o prazo prescricional de 5 anos em seu artigo 27 para buscar a reparação na Justiça, além de uma proteção mais ampla aos seus direitos. Esse entendimento reflete o equilíbrio entre normas internacionais e a legislação interna, priorizando a proteção do consumidor em questões não reguladas diretamente pela Convenção Internacional. O contrato de transporte cumulativo envolve múltiplos transportadores em um único contrato, podendo ser monomodal, uma única modalidade, ou multimodal, mais de uma modalidade, como rodoviário e marítimo. Nesse modelo, todos os transportadores estão vinculados ao transportado, mas cada um é responsável pela sua parte do trajeto. Embora cada transportador trate seu trecho individualmente, todos respondem solidariamente pelos danos causados. O transportado pode cobrar indenização de qualquer transportador, que, após pagar, buscará reembolso com os demais. Essa regra está prevista no artigo 756 do Código Civil. Se algum transportador for substituído durante o trajeto, a responsabilidade solidária se estende ao novo contratado, garantindo proteção contínua ao transportado. O contrato de transporte sucessivo envolve a utilização de múltiplos transportadores para garantir que uma mercadoria ou passageiro chegue ao destino final. Apesar disso, o contratante interage diretamente apenas com o primeiro transportador, que se encarrega de contratar os subsequentes em nome do passageiro ou remetente. Essa organização facilita o processo, eliminando a necessidade de firmar contratos individuais com cada transportador envolvido. Diferentemente do contrato cumulativo, no transporte sucessivo não há responsabilidade solidária. Assim, cada transportador responde exclusivamente pelos danos ou problemas ocorridos no trecho sob sua responsabilidade. Por exemplo, se ocorrer um dano em cada uma das etapas, apenas o transportador responsável por aquele trecho será responsabilizado, sem comprometer os demais. Para garantir rastreabilidade e organização do trajeto, cada transportador subsequente deve emitir um recibo datado e assinado ao receber a mercadoria do anterior, além de registrar seu nome e endereço no guia do transporte. Esse procedimento assegura maior controle sobre a cadeia logística, minimizando perdas ou inconsistência. A fim de exemplo prático, suponha que um remetente contrate uma transportadora rodoviária para uma carga de São Paulo a Santos. Essa transportadora, em nome do remetente, contrata uma transportadora marítima para seguir até a Europa. Durante todo o processo, o remetente mantém contato apenas com a primeira transportadora, que gerencia as etapas subsequentes, simplificando a operação. Conclui-se, portanto, que o contrato de transporte sucessivo é uma solução prática para trajetos complexos, permitindo ao passageiro ou remetente centralizar a contratação e organização do transporte. A divisão de responsabilidades por trecho garante eficiência e controle, protegendo cada parte envolvida conforme sua atuação específica no percurso. O contrato de transporte de pessoas envolve dois sujeitos principais: o transportador, que oferece o serviço de transporte, e o passageiro, quem contrata esse serviço. Esse acordo regula os direitos e deveres de ambas as partes, buscando garantir segurança, pontualidade e respeito às normas. O transportador é responsável por danos causados ao passageiro e à sua bagagem durante o trajeto, exceto em situações de força maior. Mesmo quando o dano for causado por terceiros, o transportador deve indenizar o passageiro e, posteriormente, pode buscar ressarcimento por meio de ação regressiva, conforme o artigo 735 do Código Civil. O passageiro pode rescindir o contrato em duas situações. Na primeira, antes do início do percurso, o reembolso será de 95% do valor pago, permitindo à transportadora reter 5% como multa compensatória. Já após o início do percurso, o reembolso será proporcional ao trecho não utilizado, desde que outro passageiro ocupe o lugar vago. Se isso não ocorrer, a legislação não regula expressamente como proceder. Caso o transporte seja interrompido por motivos alheios ao transportador, esse deve dar continuidade ao serviço e custear despesas necessárias, como alimentação e hospedagem dos passageiros, até a resolução do problema. Se o passageiro não pagar o valor devido após o término do transporte, o transportador tem direito de reter a bagagem como garantia do pagamento, uma medida legal para assegurar sua remuneração. Já o contrato do transporte de coisas regula o envio de objetos por meio de transportadores. Os sujeitos envolvidos são o expedidor, quem envia a mercadoria, o transportador, quem realiza o transporte, e o destinatário, quem recebe a carga. Esse contrato estabelece direitos, deveres e responsabilidades de cada parte, buscando a segurança e eficiência do transporte. Relativamente ao transporte, a mercadoria deve ser identificada com detalhes quanto à sua natureza, valor, peso, quantidade e endereço completo ao destinatário. Essas informações são registradas em um conhecimento de transporte, um título de crédito que formaliza o contrato e deve acompanhar a carga até o destinatário.
Atualmente, esse documento é emitido de forma eletrônica. A responsabilidade do transportador inicia-se ao receber a carga e termina quando ela é entregue ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento de transporte endossado. Caso não seja possível realizar a entrega, o transportador poderá depositar a mercadoria em juízo para se eximir da responsabilidade. O destinatário deve conferir a mercadoria no ato do recebimento. Se houver problemas aparentes, a reclamação deve ser imediata. Do caso contrário, há a decadência do direito de reclamar. Para danos não evidentes no momento da entrega, o prazo para denúncia é de 10 dias após o recebimento. Caso o expedidor forneça informações falsas sobre a mercadoria, o transportador pode solicitar indenização, desde que seja movida até 120 dias após o transporte, sob pena de decadência. O transportador pode recusar mercadorias em condições inadequadas, tais como embalagens impróprias, itens que representem riscos à saúde ou ao veículo, produtos cujo transporte seja proibido por lei e mercadorias sem a documentação exigida. Em conclusão, o contrato de transporte de coisas, regido pelos artigos 743 a 756 do Código Civil, estabelece normas claras para proteger todas as partes envolvidas, garantindo o cumprimento das obrigações e a segurança da mercadoria durante o trajeto. Ele também organiza as etapas de conferência e reclamação, assegurando maior transparência no processo. Como exemplo de um contrato de transporte de pessoas, pegamos o contrato de transporte aéreo internacional da empresa Gol Linhas Aéreas e faremos sua correlação com os artigos legais previstos do artigo 734 a 742 do Código Civil. O artigo 737 do Código Civil dispõe que o transportador deverá cumprir os horários e itinerários previstos ou será responsabilizado por perdas e danos, salvo motivo de força maior. No contrato da Gol, na cláusula B, direito dos passageiros, deveres do transportado, no parágrafo 10, cancelamento, interrupção ou atraso, a força maior é mencionada como uma causa de autorização de responsabilidade para a empresa. Isso quer dizer que, se o voo for atrasado ou cancelado devido a situações imprevistas, como condições adversas, a Gol não será responsabilizada por isso. Isso está totalmente alinhado com o artigo 737 do Código Civil, que permite a liberação da responsabilidade do transportador em caso de força maior, mas garante a compensação ao passageiro em caso de cancelamento ou atraso significativo. Já o artigo 741 do Código Civil diz que, se uma viagem for interrompida por motivo de vontade do transportador, ainda que em consequência de eventos imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo de mesma categoria, ou com a anuência do passageiro por modalidade diferente, a sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estadia, alimentação durante a espera do novo transporte. No contrato da Gol, também na cláusula B, é tratada a interrupção de viagem por motivos de força maior ou condições adversas. A Gol, de acordo com essa cláusula, tem a obrigação de transportar os passageiros para o destino final, utilizando os meios de transporte mais rápido possível à sua custa e cobrir as despesas de alimentação, hospedagem, enquanto o passageiro aguarda o transporte alternativo. Isso está totalmente alinhado com o artigo 741 do Código Civil, que exige, caso a viagem seja interrompida por motivos fora do controle da Gol, a companhia deve providenciar transporte alternativo e arcar com todas as despesas decorrentes da espera, como alimentação e hospedagem. Agora, vamos analisar o artigo 738 do Código Civil e a cláusula de contrato da Gol sobre as obrigações dos passageiros. O artigo 738 do Código Civil obriga os passageiros a respeitar a norma do transportador e não interferir no funcionamento normal do serviço. Isso inclui, por exemplo, não causar distúrbios ou danificar o veículo. No contrato da Gol, essa obrigação é específica na cláusula que trata dos atos impróprios ou contra a segurança. O passageiro deve se abster-se de qualquer ato que coloque em risco a segurança do voo ou perturbe o bom andamento do serviço. Além disso, o passageiro deve respeitar as instruções da tripulação, não causar pânico, não agredir verbal ou fisicamente outros passageiros ou membros da tripulação, e não transportar itens proibidos a bordo, como armas e substâncias perigosas. A cláusula refere diretamente às responsabilidades descritas no artigo 738, garantindo que a ordem, a segurança e o conforto de serem todas reservadas durante o voo. Agora, no artigo 740 do Código Civil, e na cláusula de desistência do contrato da Gol, é abordado o direito do passageiro de rescindir o contrato e as condições para este reembolso. O artigo 740 do Código Civil legisla que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciar a viagem, devendo-lhe a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser negociada. O parágrafo 1º diz que ao passageiro é facultada a desistência do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem,
sendo-lhe devido a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que comprovado que outra pessoa tenha sido transportada em seu lugar. No parágrafo 2º, não terá direito ao reembolso do valor de passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se comprovado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que seja restituído o valor do bilhete não utilizado. No parágrafo 3º, nas condições da hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. A cláusula de desistência e reembolso no contrato da Gol reflete os direitos previstos no artigo 740 do Código Civil, com algumas adaptações específicas para o setor aéreo. Da desistência do voo, o passageiro pode desistir da viagem, comunicando a Gol ou a agência com pelo menos 24 horas de antecedência. Na retenção do valor, assim como no Código Civil, prevê a possibilidade de retenção de até 5% do valor pago pelo bilhete, a Gol retém 10% do valor da tarifa paga, excluindo as taxas e encargos administrativos. Em caso de desistência, a Gol promete reembolsar o valor pago pelo passageiro no prazo de até 30 dias, contados a partir dos dados de desistência. A desistência não é permitida para tarifas promocionais, a não ser que haja uma condição específica da Gol permitindo essa ação. Vamos falar agora sobre a responsabilidade civil da Gol no contexto dos artigos 734 e 735 e das cláusulas do contrato da Gol, especialmente em relação aos danos aos passageiros e às suas bagagens. O artigo 734 do Código Civil dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de sua responsabilidade. O parágrafo único diz que é lícito ao transportador exigir uma declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização. Em seu contrato, a Gol também assume essa responsabilidade por danos causados a passageiros e a bagagens, conforme disposto no Código Comercial ou das convenções internacionais, como a de Montreal, que limitam sua responsabilidade em casos específicos de perda, furto, destruição ou atraso de bagagem. O artigo 735 do Código Civil afirma que a responsabilidade do transportador não é anulada por culpa de terceiro, o que significa que, se um acidente ocorrer por causa de outra pessoa, a Gol ainda poderá ser responsabilizada. O contrato da Gol também garante que, em caso de dano causado por terceiro, a companhia pode buscar ação regressiva contra estes responsáveis, mas sua responsabilidade direta na relação ao passageiro não é isenta. O artigo 734 e 735 do Código Civil asseguram que a transportadora é responsável pelos danos aos passageiros e às suas bagagens, como algumas questões, como a força maior e a culpa de terceiros. Em todo caso, a Gol tem a obrigação de ressarcir os passageiros dentro dos limites legais e acordados. É importante ressaltar que a Gol também protege seus interesses, com cláusulas que limitam a sua responsabilidade por casos de força maior, culpa de terceiros ou danos imputáveis aos passageiros. Com isso, podemos concluir que tanto a legislação quanto o contrato da Gol garante um equilíbrio de responsabilidades e direitos, buscando proteger os passageiros, mas também definir as limitações da companhia aérea diante de situações específicas. Essas normas são fundamentais para a criação de um ambiente de segurança e transparência na relação de transporte, beneficiando ambas as partes envolvidas.